Hoje vamos falar de protetores solares físico ou químico. Qual a diferença entre eles e qual a melhor forma para você? O protetor químico, como o próprio nome diz, ele é uma substância química que você aplica na sua pele e ele faz uma reação, ele absorve a radiação ultravioleta do sol. Então ele faz uma reação na sua pele impedindo que essa radiação atravesse e provoque danos à sua pele. Já o protetor físico, ele é uma barreira física, ele usa muito dióxido de titânio, dióxido de zinco e forma como se fosse uma pasta mais clara, onde a radiação bate e reflete. Qual a indicação? O protetor físico, geralmente, ele tende a ter uma reologia, que a gente fala, uma cosmética mais agradável. Ele é muito apresentado em gel, para pessoas que têm pele muito oleosa, pode ser em creme, mesmo que a pessoa tenha a pele mais seca, mas ele tem uma melhor espalhabilidade, ele desaparece mais na pele e sendo mais confortável ser aplicado. Existindo até a forma em spray, para quem tem muito pelo. Já os físicos, ele é muito pastoso, ele é mais difícil de esparramar e ele é mais desconfortável. Mas ele é muito indicado para algumas patologias, como por exemplo pessoas que têm fotossensibilidade, alguma urticária solar, alguma doença autoimune, como o caso do lúpus, pessoas que têm muito câncer de pele. Então, às vezes a pessoa precisa da proteção mais, vamos dizer assim, física. E você pode até combinar as duas. Às vezes, uma pessoa que tem muita urticária solar, quando vai ao sol, começa a se coçar, ela pode fazer o físico e reforçar com o químico também. Mas é basicamente essas duas diferenças de indicação. Crianças, as mães gostam de colocar mais o físico, ele agarra mais a pele e fica mais tempo agindo. Então essas são as duas diferenças, né? Espero que você tenha entendido. Varia bastante de preço, então você pode procurar o filtro solar que mais te agrade, mas dando preferência principalmente ao fator de proteção. Lembrando que pessoas de pele muito clara, falando que as pessoas lourinhas, do olho azul, devem usar o protetor acima de um fator de proteção 30 ou 50 ou até 60, 80, para quem é muito branquinho e vai se expor. Você vai para uma praia, vai praticar um esporte, ficar muito tempo no sol. Mas tão importante como escolher o fator de proteção, como eu te falei, pessoas com pele mais morena podem escolher de 15 a 30, né? Uma pessoa negra, por exemplo, pode usar o filtro solar com fator 15. Mas mais importante é saber aplicar o protetor solar. Costumo falar que uma quantidade que você põe na ponta do dedo aqui, como põe um creme dental na escova de dente, é suficiente para a área do tamanho do dorso da mão. Se você pegar um filtro solar e esparramar muito aqui em todo o braço, ele vai perder fator de proteção. 60 vira 20, vira 15. Então é importante essa quantidade de protetor solar você colocar nas áreas, quer dizer, esparramar ali e repetir a cada 2 horas quando você estiver numa praia ou jogando futebol, enfim. É importante estar repetindo o protetor solar. Como falei, homens que têm muito pelo gostam de ficar repetindo em forma spray, então pode aplicar o spray a cada 2 horas. Além de usar o chapéu, que ajuda bastante, às vezes o óculos, que protege a retina, e até mesmo sempre que puder ir para uma sombra, porque a sombra, sempre uma sombra mais grossa, assim, de uma laje, ou de voltar no hotel, ficar no quarto um tempo, para dar um descanso para a sua pele e evitar as complicações que podem vir da exposição solar, como é o caso da miliária, que é um monte de pontinhos pruriginosos que pode aparecer no tronco, e a mesma insolação, que pode levar à desidratação e um desequilíbrio hidroeletrolítico, e você precisar ir parar no hospital para fazer reposição hidroeletrolítica com soro, sódio, potássio, enfim, todas essas coisas que podem ser complicações de uma exposição prolongada ao sol. Mas enfim, é esse cuidado que devemos ter a partir dos 6 meses de idade. Uma criança já pode usar o protetor solar, também, mas é claro que tem que sempre evitar essa exposição em todas as idades, evitar ficar tostando no sol, evitar ficar ali, vou pegar um solzinho. Eu costumo te falar que no país tropical como o Brasil não existe solzinho e você não precisa pegar o sol porque ele já te pega. Então vamos usar o protetor solar, vamos evitar a exposição ao sol, porque nós estamos num país tropical de muito sol, porque nós vamos ver as consequências no futuro. Então o que nós vamos ver com o tempo é o aparecimento de manchas na pele, na área exposta, rugas, perda de elasticidade, né? A pele perde elasticidade, aceleração do seu envelhecimento, que é o fotoenvelhecimento, que sobrepõe o envelhecimento natural, quer dizer, todos nós vamos envelhecer, mas aquela pessoa que tomou menos sol, ela vai estar... tem até um trabalho muito interessante mostrando 2 irmãs gêmeas que foram separadas na Segunda Guerra Mundial, todas 2 branquinhas, elas eram inglesas, e eles encontraram depois, muitos anos depois, elas se encontraram, uma foi para o sul da Espanha e a outra ficou morando no norte da Inglaterra. Olha, as duas, uma parecia ser, a que morou na Espanha com muito sol, ter 50 anos, a outra parecia ter 80, né? Mas as duas estavam com 60 e poucos anos, nem 70 anos. Então, uma está 20 anos mais nova, outra 20 anos mais velha, por causa dessa exposição que teve no sul da Espanha com muito sol.
Então lembre que o sol envelhece, o sol dá manchas, dá rugas e pior, pode dar câncer de pele. Eu estou falando de cânceres como base celular, que é o câncer mais comum na espécie humana, mas também estou falando do câncer mais agressivo da espécie humana, que tem relação direta com o sol, que é o melanoma. Então, sua vida pode estar em risco quando você está ali deitada, pegando o seu bronzeado agora com 14, 15, 20 anos. Lembra que você está acelerando o envelhecimento da sua pele e correndo o risco de adquirir um câncer de pele que pode ser letal. Era isso por hoje.